Vamos começar a nossa aula e primeiro eu queria motivá-los a continuar firmes nesse estudo. Eu sei que quando chega o segundo semestre, a gente começa a sentir um certo cansaço de final de ano, que é normal, mas todos que se propuseram a começar o curso devem fazer um esforço para se manter no curso e não permitir com que haja um acúmulo de aulas para ver, né, assistir. E é importante que você tenha uma postura de aluno, ou seja, estudando propriamente, veja mais de uma vez, né, assistir uma aula, depois veja novamente, põe em velocidade mais rápida, mas assista novamente a aula e procure também os materiais que nós apontamos ou outros materiais que ajudam você a crescer nesse conhecimento, sabendo, entendendo, né, que esse é um conhecimento vital para nós, que a gente está falando de entendimento, conhecimento da palavra de Deus e o crescimento nesse conhecimento da palavra. Nós teremos duas aulas sobre interpretação gramatical. Hoje vai ser mais teórica, assim, nós vamos ver alguns temas, alguns aspectos, né, relacionados a isto, e na semana que vem eu pretendo falar um pouquinho acerca dos recursos que nós usamos para fazer a interpretação gramatical, seja léxicos, comentários, dicionários e até recursos digitais, que hoje a gente usa muito recurso digital, a biblioteca, a minha biblioteca hoje, ela está basicamente concentrada no meio digital. Então, vou mostrar um pouquinho disso, vamos fazer alguns exercícios ao vivo aqui, tentando aplicar um pouco do conhecimento que vamos ter hoje. Então, vamos fazer isso nessas duas aulas. E esta aula de hoje, eu vou utilizar dois materiais. Um deles é o livro do Berkoff, que a gente já tem falado a respeito. Várias vezes nós já mencionamos esse livro, que são os princípios, né, da interpretação bíblica, com o autor chamado Louis Berkoff. E eu vou usar também esse aqui, que foi um achado. Opa, deixa eu tirar aqui o desfoque de tela. Mas esse livro aqui foi um achado da Débora, que é um livro que, inclusive, tem na biblioteca, né? Eu peguei lá da biblioteca, esse aqui, que é o curso Vida Nova de Teologia Básica, Hermenêutica, Helder Cardim. Então, esse é um livro aqui, não é um livro grande, é um livro fácil de ler, e ele tem também um capítulo acerca da interpretação gramatical, bem facilitado, até mais fácil do que o do Berkoff. Eu confesso que o do Berkoff, propriamente, ele é um livro feito mais para pastores e pessoas que estudam teologia, então ele tem uma densidade maior. E nós vamos pegar aqui, vou fazer aqui um resumo dele, inclusive. Não vou pegar tudo, porque senão é possível que alguém aqui se perdesse no meio do caminho, assim, de sono mesmo, né, por repetir ou assuntos que fossem muito detalhados. Então, a gente vai pegar esse assunto de uma forma mais abrangente e, claro, né, o nosso curso pretende ser uma introdução ao estudo hermenêutico. Ele não é um curso que vá tentar dissecar, né, todos os aspectos da hermenêutica. Mas vamos, então, falar um pouquinho aqui na nossa introdução sobre a importância, o que é essa. ah, Opa, deixa eu voltar. O que é a interpretação gramatical? Qual que é a importância disso? Bom, basicamente porque a Bíblia é um escrito humano, assim como ele é de inspiração divina, mas, como já foi dito várias vezes, é um livro com palavras, né, que foram registradas em materiais diversos, em tempos diversos, por autores diversos, mas foi escrito numa linguagem humana para a nossa compreensão, né? Não é uma linguagem de anjos, mas de homens. E, consequentemente, deve ser interpretada gramaticalmente em primeiro lugar. Eu estou citando aí, colocando entre parênteses os autores. Então, parece tão óbvio, né, e simples isto, mas é daí que a gente deve começar, entendendo a importância desse estudo gramatical, né, entendendo por que que ele é importante, porque nós vamos estudar palavras, né? A Bíblia, ele é acima de tudo um livro de palavras, é um livro de orações, é um livro de frases, e nós temos que entender
estas palavras, essas frases, orações, expressões e tudo que há ali contido, escrito. Foi dessa maneira que Deus quis que a sua vontade fosse mantida, que ela fosse guardada, registrada e expressa através dos tempos, através dos séculos. Então, é o nosso trabalho, e aí nós não podemos ter preguiça, e graças a Deus, porque através dos séculos, o homem, né, a Igreja de Cristo, ela tem se esforçado em procurar entender a palavra de Deus, estudá-la, dissecá-la no sentido positivo do termo, né, tentar entender cada palavra que ali está e debater cada uma dessas palavras dentro do seu contexto. Em última análise, a nossa teologia encontra seu fundamento sólido apenas no sentido gramatical da Escritura. Ou seja, quando você descobre qual é o sentido de uma certa palavra ou o sentido sintático na relação dela com o todo de uma frase, de uma oração, ou o todo de um texto propriamente, dentro do seu contexto, é que você encontra o sentido e constrói a sua teologia. Por que é importante dizer isso? Justamente para fugir daquela visão alegórica, né, que parece que a Bíblia é um livro místico, que você abre e as palavras estão ali, mas o que conta não é bem o sentido propriamente do texto, mas aquilo que você vai encontrar por detrás do texto, como se você procurasse uma revelação por trás do texto. Então, esse é uma armadilha, né? Porque se você fizer isso, é claro que qualquer interpretação é válida, mas não é isso. Então, a nossa teologia ela é construída sobre o fundamento sólido gramático histórico da Escritura. E a interpretação gramatical envolve a consideração dos aspectos lexicais e sintáticos de um texto bíblico. O que são os aspectos lexicais? É você entender o sentido daquela palavra solta. Você pegar uma palavra e procurar estudar o seu sentido, tanto procurar entender a formação daquela palavra dentro da história, né, como ela surgiu, qual o sentido original dela e muitas vezes quais são as nuances daquela palavra e para que você possa procurar chegar, né, na sua compreensão em relação ao seu uso na Bíblia. Sintático é a relação daquela palavra com a frase, com a oração, né? Então, qual é a função daquela palavra dentro da oração? Segundo este autor, uma palavra bíblica pode ser estudada de diversas maneiras, a saber, etimologicamente, é justamente o que eu estava falando, o sentido etimológico, que é você tentar compreender a formação de uma determinada palavra. Veja que, nesse sentido, o estudo se torna muito profundo e difícil até. Você tem que estar muito disposto a buscar nos recursos, seja dicionários ou o próprio léxico, o entendimento de certos termos. Isto a gente faz muito quando vai estudar um sermão. Isso é importante para um pastor, quando ele está pegando ali um texto e há algumas palavras ali, e ele vai tentar dissecar aquela palavra e tentar entender como aquela palavra era utilizada nos tempos bíblicos e, comparativamente, que é o número 2 aqui, analisando a ocorrência daquela palavra nos vários lugares das Escrituras. Ele pega uma palavra e a compara, né? Vê como ela é utilizada. E, historicamente, avaliando o uso da palavra na Bíblia hebraica, no grego clássico, ou seja, aí é fora da Bíblia, você procura nos textos de época para ver como aquela palavra era utilizada naqueles dias. O que é importante saber é que nem sempre uma palavra que é utilizada na literatura grega, ela tem o mesmo sentido dentro da Bíblia, porque um autor bíblico ele pode pegar a mesma palavra e dar a ela uma nuance diferente daquela que existia já. Veja que quando a gente pensa na Bíblia,
especialmente do Novo Testamento, que foi escrito em grego, os autores, eles usam a ferramenta que eles têm, que é a linguagem conhecida no seu tempo, né, em Roma, né, pelos romanos, em grego, a linguagem grega, com os termos que eram conhecidos, mas eles utilizam esses termos para dar sentidos novos, no aspecto de que agora ele vai atribuir certas palavras a Deus, vai atribuir certos adjetivos e ideias a coisas que jamais foram expressas antes, em relação à salvação, em relação ao céu, em relação ao próprio Deus, a transformação da nossa vida. Então, essas palavras, elas todas acabam ganhando um sentido muito mais rico do que aquele que já existia. Então, a palavra de Deus, a gente pode dizer que ela deu uma revitalizada, né? Ou talvez até possamos usar a expressão ressignificação de certas palavras que já eram utilizadas. As pessoas entendiam em primeiro plano o que aquela palavra significava, mas ao ler a Bíblia você vai entender que ela ganhou aí um significado muito mais rico do que ela tinha antes. Mas, para que a gente possa entender o sentido dessas palavras na Bíblia, é importante também fazer uma pesquisa de como essas palavras eram utilizadas fora da Bíblia. Então, na Septuaginta também, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então, quando a gente lê a Septuaginta no grego e vemos lá a forma como eles traduziram palavras hebraicas para o grego, nós entendemos acerca do uso dessas palavras. Então, isso ajuda também no entendimento da própria Bíblia. E o período interbíblico e até mesmo a literatura patrística antiga, ou seja, mesmo a literatura posterior à Bíblia pode ajudar a entender melhor o texto bíblico. Então veja como é rico esse estudo, né, quando você quer chegar nesse nível de detalhe, né, para poder compreender as palavras no seu original. É claro que nós aqui não temos essa pretensão de, né, fazermos um estudo assim, então, um estudo etimológico dos termos, e o que vamos falar na semana que vem, quando nós mostrarmos alguns recursos, que isso já foi feito por várias pessoas. Mas é claro que, ainda que esse estudo tenha sido feito por outras pessoas, pode haver entre essas pessoas, entre esses estudiosos, diferenças de opinião, né? E aí é onde a gente, às vezes, se vê numa dificuldade, porque são estudiosos que chegaram a conclusões diferentes sobre o mesmo termo de uso. E aí nós vamos tentar achar uma solução, né, para a interpretação do nosso texto. Bom, e para tornar a coisa mais desafiadora, nós temos um caso especial na Bíblia, algumas palavras que são chamadas de rapax legomena, e são palavras que são únicas na Bíblia. Elas aparecem apenas uma vez ou em toda a extensão da literatura conhecida, ou seja, aquela palavra está lá na Bíblia e ela só aparece na Bíblia e uma vez. Então, como é que você pode, né, chegar ao entendimento daquela palavra? Somente pelo contexto. Você vai ter que se debruçar sobre o contexto e tentar, né, fazer com que esta palavra tenha sentido naquele contexto, considerando-se o todo da Bíblia. Esse certamente será o caso mais difícil. Ou que ele chama de rapax legomena relativo, quando há apenas um único exemplo do seu uso na Bíblia, mas você tem outros exemplos fora da Bíblia. Então, existem alguns casos assim, e são, claro, desafiadores. Bom, a Bíblia e as palavras, elas têm sempre sentidos ou denotativo ou conotativo. Isso é importante para nós. E a Bíblia vai ser sempre um desafio para nós decidirmos entre o que se essa palavra está sendo usada no sentido denotativo ou conotativo. O que é o denotativo? É o sentido literal da palavra, é o sentido primário da palavra, né? Se eu disser livro, você já constrói na sua mente a ideia de um livro.
né, de um objeto. Você abre e está ali cheio de palavras e textos, né? Esse é o sentido primário da palavra. Se eu disser assim, olha, está chovendo oportunidades, você não consegue ver, né, uma chuva de oportunidades. Por quê? Porque isso é um sentido conotativo, é um sentido figurado, né? Não, oportunidades não caem como chuva necessariamente, mas então aí você tem um sentido conotativo. E a Bíblia é um livro que tem tanto passagens com sentido denotativo quanto com sentido conotativo. Isto, inclusive, em algumas passagens, gera uma grande discussão, até divide, né, os evangélicos em grupos diferentes por querer aplicar certos termos com sentido denotativo e outro com sentido conotativo. Vou dar um exemplo clássico aqui, que é a questão da ceia, quando Jesus fala, isto é o meu corpo. Então, isso divide a cristandade, né, entre, no caso, a igreja católica, que tem uma visão, a igreja luterana e as igrejas reformadas e a maioria das outras igrejas também. A igreja católica tem uma visão literal, quando ele oferece ali, isto é o meu corpo, aquele é o corpo de Cristo. Não, mas eu estou vendo um pãozinho, não, mas existe aqui o corpo de Cristo, de forma literal. Jesus, quando diz isto é o meu corpo, ele está dizendo isso literalmente. Assim também entendeu Lutero, né, que representava o corpo de Cristo literalmente. E nós entendemos que é uma figura de linguagem, né? A Igreja Reformada entende que trata-se de uma figura de linguagem que representa o corpo de Cristo. Bom, sem entrar em muitos detalhes, mas há esses dois sentidos na Bíblia que nós devemos nos atentar. Também nós podemos destacar a ideia do significado sincrônico e diacrônico. Veja, são termos que são importantes para a gente poder dialogar dentro da nossa mesa de estudos hermenêuticos. Então, podemos falar sobre significado sincrônico e diacrônico. O que é o significado sincrônico? É o estudo de um termo em seu sentido original, né? Dentro da sua sincronia. Cronos é tempo, então, dentro do tempo apropriado, dentro, porque uma palavra, a gente sabe, a língua, ela é dinâmica, né? Palavras, elas podem ter alterações no seu sentido. É a mesma palavra, mas ela vai sendo alterada com o tempo. Então, uma coisa muito importante quando nós pegamos um material que é de 2.000 anos atrás, ou mais, é procurarmos ser o mais ah, fiéis possíveis ao sentido original. E temos muito cuidado para não causarmos aquilo que aqui se chama de anacronismo, que é a atribuição de um sentido lexical, terminológico ou histórico-cultural a uma palavra que, em seu contexto original de uso, não possuía tal designação. É como a gente usa a expressão, né, ou a ideia de você colocar um óculos ocidental para fazer a leitura da Bíblia. E aí você lê a Bíblia como se ela tivesse sido escrita hoje. E isso não convém, né? Quando você faz isso, você acaba traindo o autor original. Basta, por exemplo, a gente tem casos assim interessantes na Bíblia, como a expressão coração, né? Quando você fala em coração, né, na nossa visão ocidental, a gente tem uma visão. Mas quando se fala em coração, no sentido hebraico, por exemplo, daqueles dias, a visão é totalmente diferente. A gente atribui coração por uma série de coisas emocionais, né? A Bíblia, inclusive, fala dos intestinos como centro destas decisões que a gente coloca como sendo coração. Até por isso, a tradução na Bíblia já fala em coração, né, em vez de intestinos, porque não faria nenhum sentido para nós, né? Então, mas é preciso entender, né, como esses termos funcionam dentro do seu sentido original, para não cometermos anacronismos. Então, o significado diacrônico, que é o que está aqui no meio, é esta ideia de que
há mudanças, né, transformações de sentido com o tempo. As línguas mudam. Mesmo o hebraico hoje, embora seja a mesma língua, mas ela já passou também por mudanças. Então, alguém que vai estudar um hebraico moderno poderá ainda assim ter dificuldades com o hebraico bíblico. O significado das palavras no seu contexto. A questão essencial é quanto ao seu sentido particular no contexto em que ocorre. A gente aqui vai dar esta ênfase, a gente já vem até falando em alguns momentos, da importância de se respeitar o contexto onde a palavra está inserida, né? O intérprete deve determinar se a palavra é usada no seu significado geral ou num dos seus significados especiais, se é usada no sentido literal ou figurado. Isto por causa, né, isso dentro, considerando o contexto. Então, o que acontece muitas vezes? Você vai pegar uma palavra que tem mais de um sentido, né? Uma palavra que a maioria das palavras, elas têm mais de um sentido, e você vai descobrir esse sentido através do contexto e da comparação do uso daquela palavra em outros textos. Se você tem, por exemplo, uma mesma palavra usada pelo mesmo autor numa mesma carta, isso vai te ajudar bastante, né? Porque você vai encontrar aquela palavra e vai poder ver, que ele sempre usa nesse contexto, então esse é o sentido dessa palavra. Então isso vai ajudar você a determinar o sentido dela, né? Inclusive se é literal ou figurada. Uma palavra pode ter apenas um significado fixo no contexto em que ocorre. Isso aqui é muito importante. Uma palavra tem apenas um significado fixo, né? O significado dela não se altera com o tempo. E é isso que a gente tem que buscar sempre, né? Qual é o significado fixo dentro do contexto em que ela ocorre? Porque é assim, né? Veja que interessante o que o Berkhoff escreveu. E eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos. O desejo de parecer original e profundo e de surpreender as pessoas comuns por meio de exposições fantásticas, as quais elas nunca haviam visto, parece algumas vezes tentar os intérpretes a se desviarem desse princípio simples de interpretação. Será que você já viu alguma coisa assim, especialmente pela internet? Eu vou citar aqui um caso, porque nominá-lo, porque é um caso talvez conhecido e, infelizmente, tristemente, já degringolou bastante em relação à época em que eu me surpreendi ao ouvi-lo uma primeira vez, que foi o caso do pastor Ed René Kivitz, que é da Igreja Batista. E assim, eu me surpreendi quando num evento, eu estava lá presente, era um evento do Haggai, e ele fez um estudo sobre a oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, então, ele fez uma longa dissertação acerca do pão, né? Dá-nos o pão de cada dia. Então, a grande descoberta que ele apresentou é que aquele pão não significava um pão físico, não era uma representação de algo material, físico, comida. Por quê? Porque seria uma coisa muito pequena, né? Isso seria uma coisa muito fútil assim para Jesus se preocupar e incluir numa oração tão importante e tal. E ele, né, a linha de pensamento dele foi essa, o que me surpreendeu. E, de fato, está exatamente naquilo que o Berkhoff está falando aqui, porque nunca em toda a cristandade alguém pensou dessa forma, porque não é o que está no texto. A gente tem que ser fiel ao texto. O texto está dando margem para entendermos que esse pão seja algo além de pão, né? Ou, na melhor das hipóteses, o pão ali seja uma representação, né, uma figura de linguagem para as coisas materiais, para as coisas alimentos, né, coisas físicas necessárias para a manutenção da nossa vida. E, de fato, né, nós precisamos disso, e o reconhecimento disso é uma das bases, né, da nossa relação com Deus, né? Senhor, dá-nos o pão, né, tudo aquilo que nós necessitamos. Mas pegou-se um texto, né, e colocou-se dentro dele um outro sentido, um sentido além.
tornando, né, parece aquela ideia da própria alegoria. E quando você entra dentro dessa, vamos dizer, dessa toada em que você apresenta coisas novas do texto que ninguém nunca viu, parece que no próximo momento que você tiver contato com o seu público ou a igreja em si, as pessoas estão esperando novidades, né? É aí onde eu vejo o Paulo falando comichão nos ouvidos. A gente quer ouvir novidade, a gente quer coisa nova, a gente não quer ouvir a mesma coisa. Isso aí eu já ouvi do outro pastor, isso aqui eu já conheço. Meu pastor lá da igreja sempre prega isso, mas eu quero ouvir coisas novas. Então, é aí onde está a armadilha, né, de nós fugirmos daquilo que a Bíblia efetivamente nos ensina. Bom, uso figurado das palavras. Então, nós ainda estamos dentro da visão lexical, né, as palavras soltas no seu estudo, e aqui nós vamos considerar que essas palavras, elas podem ter um uso figurado. Por exemplo, nós temos o caso da metáfora. A metáfora, ela serve para você usar uma palavra para representar uma realidade, né? Mas aqui, veja, quando nós falamos acerca de Deus, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, tudo isso é uma metáfora, porque são coisas concretas que estão sendo usadas para descrever aquilo que Deus é. E veja que todas elas vão ser sempre limitadas na descrição do que Deus é. Por isso que a Bíblia usa muitas metáforas para que nós possamos tentar enxergar com os olhos da fé uma realidade que não pode ser enxergada, não pode ser vista. Ela é muito maior do que toda a nossa capacidade de visão, sequer de criatividade. A gente não pode depreender Deus na nossa mente. Mas a Bíblia usa, então, várias metáforas para nos auxiliar na visão correta acerca de Deus. Então, aqui o salmista, no Salmo 18, usa todos esses termos como uma metáfora. Veja a frase seguinte que foi usada por Jesus quando ele se dirigia aos fariseus. Ide dizer a essa raposa, né, estava se referindo a Herodes, e chamando de raposa. Herodes não era um animal, necessariamente, né, de quatro patas. Mas Jesus usa aqui uma fala, né, que tem uma certa provocação e também, né, de crítica à pessoa de Herodes e mostrando também que ele era uma pessoa perigosa, né, e uma pessoa que não merecia confiança, etc. Então, e de dizer a essa raposa. É um uso figurado das palavras, como nós encontramos na Bíblia. E aqui fica muito claro, muito evidente. Eu creio que nenhum cristão crente de qualquer denominação vai ter dúvidas em relação a isso. Temos também metáforas em relação a Deus. E aqui é muito importante a gente perceber que são metáforas. Por exemplo, nós temos dois tipos de metáforas quando falamos de Deus. Nós temos aquilo que se chama de antropopatismo. E o antropopatismo diz respeito à representação de emoções a Deus, emoções humanas. Entenda uma coisa importante em relação à Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita numa linguagem e numa forma que nós pudéssemos compreender aquilo que é, por natureza, incompreensível. Né? Deus, como compreender Deus? Deus é incompreensível, no sentido que ele não cabe dentro de nenhuma lógica racional humana, ele transcende isso. Mas esse Deus se revela a nós de uma maneira que nós possamos, né, podemos compreender. É como um adulto tentando falar com uma criança de 5 anos, explicando certos conceitos para ela. Esse adulto precisa descer à linguagem da criança, para que a criança possa entender o que o adulto está falando. Então, isto, no linguajar reformado, Calvino, né, que nos deu esse termo, é chamado de linguagem de acomodação, uma linguagem de acomodação, né, que é essa linguagem que Deus usa para que nós possamos compreender realidades eternas, infinitas, grandiosas.
Mas aqui, então, nós temos dois tipos de metáforas em relação a Deus. Uma metáfora dos sentimentos, por exemplo, Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, muita gente, quando chega ali nesta passagem, fica em crise. Como é assim, né? Deus se arrependeu, como é que Deus voltou atrás? Deus, né, balançou a cabeça, tal, botou as duas mãos na cabeça, disse, não é possível, o que que acontece? E agora, o que que eu faço? Então, obviamente que não é assim, né? Deus é Deus, ele é o Deus que está sentado no seu trono, Deus soberano. Então, mas aqui é uma linguagem que vai nos mostrar, nos falar desta tristeza de Deus, dessa percepção de Deus da maldade do homem, né? Do ponto em que o homem havia chegado. Até mesmo quando a gente fala assim de tristeza de Deus, a gente tem que ter cuidado para não humanizar Deus, não tornar Deus um ser humano, a não ser que seja Cristo. Quando Cristo chorou, era Cristo, o homem Deus, chorando, literalmente. Mas a realidade de Deus, ela não pode ser diminuída à realidade humana. Mas Deus precisou falar na nossa linguagem para que nós pudéssemos entender. Deuteronômio 13:17 também, nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira. Então, uma característica de Deus é que Deus, ele não é, ele é um Deus imutável, Deus não muda, e Deus também, ele não sofre de nenhuma paixão externa, né? Deus não, quando a gente pensa no ardor da ira, a gente pensa numa pessoa assim, irada, né? Vermelha, de raiva. Mas Deus é impassível, essa é uma palavra que se aplica a Deus. Deus é impassível, ou seja, nada atinge Deus, assim, nada surpreende a Deus, nada tira Deus do seu lugar, né? Da sua condição. Então, é uma representação para que nós entendamos que aquilo desagrada a Deus, ou desagradou a Deus. Também, uma outra metáfora em relação a Deus é o antropomorfismo, e aí diz respeito às formas, né? Morfê é a palavra grega que diz respeito à forma. Então, Êxodo 15:16, você tem aqui um exemplo, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Então, Deus não tem braço, assim como Deus não tem olhos, né? Deus também não tem asas, e são expressões que são utilizadas na Bíblia em relação a Deus. O rosto do Senhor, né, está contra os que praticam o mal. Então, tudo isso é para que nós entendamos a realidade de Deus, mas não significa que Deus ele tenha qualquer forma necessariamente. Bom, também a metonímia é a metonímia, né? A gente falou da metáfora, agora a metonímia, que é uma figura de linguagem que tem mais relação com aquilo que é mental, com conceito, com algo que não é material físico. Então, por exemplo, a ideia de não apagueis o espírito. Então, você tem uma dificuldade que o espírito é inapagável, né? E também ele não é uma chama, né? Ele não é um fogo que se apaga, mas é uma expressão que tem um sentido de não, ao mesmo tempo, entristecermos o espírito, não desobedecermos a Deus propriamente, né? Não desobedecermos a Deus e nisso estaríamos apagando a influência do Espírito sobre a nossa vida. A Bíblia fala, né? Paulo fala em Efésios de encher-nos do Espírito. Então, é a mesma coisa invertida, né? Não apagueis o Espírito. Outro texto. E quando na parábola do rico de Lázaro, Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Quando ele fala isso, ele não está dizendo que eles, especialmente nessa parábola, né? Ele não está dizendo que as pessoas com quem o rico, né, queria que Jesus fosse lá, aliás, Abraão, né? Que houvesse a oportunidade, ele queria voltar e poder falar para eles, avisá-los acerca do inferno, mas Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Mas o que ele quer dizer são os escritos deles, não propriamente Moisés e os profetas, mas os escritos deles. E também aqui no texto Isaías 22:22, a chave da casa de Davi. Ele não está falando de uma chave física,
está falando da autoridade, né, do poder da casa de Davi. Então, são metonímias. E uma outra figura de linguagem é a sinédoque, que tem agora a relação mais física daquilo que é concreto. Por exemplo, o profeta lá em Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, a expressão aqui, muitos, não pretendia ensinar uma ressurreição parcial, né? Mas era a ideia de uma grande multidão, né, dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas, mesmo à luz de outros textos, a gente sabe que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. E quando Lucas nos informa em Atos 27:37, que havia no navio 276 almas, isso na revista ficou assim, né, traduzida na corrigida, ele não quis sugerir que havia somente espíritos desencarnados a bordo. Então não era o navio fantasma, mas era uma representação das vidas que estavam ali naquele navio. Então é uma representação daquilo que é físico. Bom, como determinar se o sentido é figurado ou literal? Há certos escritos, os quais o uso da linguagem figurada é a priori impossível. Quando a gente fala, por exemplo, das leis, quando você está lendo o Decálogo, aí você lê ali os não matarás, não adulterarás, quando começa não terás outros deuses diante de mim, tudo isso é literal. Deus está falando literalmente. E toda lei é assim. Mesmo quando você lê acerca das leis dietéticas, do que comer, não comer, aquilo tudo é literal. A construção do tabernáculo, a construção do templo, as leis civis, tudo aquilo é literal. Assim como as histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento são também literais. E fica muito claro isso. E não há muita dúvida em relação a esse aspecto. Há uma antiga regra hermenêutica, frequentemente repetida, de que as palavras devem ser entendidas primeiramente no seu sentido literal, e a não ser que a interpretação literal envolva uma contradição evidente ou um absurdo. Então, eu creio que um dos textos que um dos textos, né, que mais vai trazer esse desafio para tentar entender o que é literal e o que não é literal é o livro do Apocalipse, que pela sua pela sua categoria, né, por ser profecia, nós já teremos a inclinação de lê-lo de forma figurada. Entendemos que ali há ilustrações, representações de uma realidade. Mas é possível que no mesmo texto de Apocalipse existam fatos que sejam literais, como o próprio João, que escreve o texto e expressando ali, né, a sua condição, onde ele estava, se ele foi arrebatado ou não. A gente vai ter textos ali que nós vamos ficar em dúvida. Será que eu devo entender, aplicar isso literalmente, ou devo entender de forma figurada? Mas há uma regra hermenêutica geral que você deve procurar primeiro saber se o sentido literal é possível naquele texto. O intérprete deve considerar estritamente o contexto imediato, os adjuntos de uma palavra, o caráter do sujeito e dos predicados atribuídos a ele, o paralelismo, se presente, e as passagens paralelas. Então, ele deve seguir, primeiramente, observando onde o texto está, para poder chegar a essa conclusão sobre se trata de um texto figurado ou literal. Isso vai ser um pouco mais trabalhoso. Você tem que, de fato, buscar entender ali o texto. Por exemplo, quando Jesus começa dizendo, né, e ensinou-lhes uma parábola, então você já sabe que ali ele vai contar uma história. Isso já fica explicitado no próprio texto. Então não há dúvidas de que ele está trata-se, né, ali de toda uma história que não é literal. Mas há outros textos em que isso pode não ficar tão evidente. Princípios úteis ainda na interpretação das figuras de linguagem. A linguagem figurada da Bíblia, ela é derivada especialmente, dos aspectos físicos da Terra Santa, das instituições religiosas de Israel
da história do antigo povo de Deus e da vida cotidiana e dos costumes dos vários povos que ocupam um lugar proeminente da Bíblia. O que há de importante nisso? Eu quero entender, né, interpretar a Bíblia. Estude história, estude os costumes da época. Existem livros, dicionários, manual bíblico, para você entender como funcionava a vida naquela época, como as pessoas pensavam, o que elas usavam. Então, veja que grande parte dos textos bíblicos, quando você ouve uma exposição da palavra, o pastor, o expositor, ele vai procurar gastar um tempo explicando, né, como funcionavam as coisas naquela época, por que que o autor está dizendo aquelas coisas, porque aquilo tem um sentido dentro da vida cotidiana daquelas pessoas. Por exemplo, quando a gente fala daquela passagem em que Jesus faz o milagre do homem que foi colocado diante dele do teto, né? Foi colocado ali na presença de Cristo porque não cabia, não dava para entrar pela porta, então ele foi trazido pelos seus amigos lá por cima do telhado, e a gente fica tentando imaginar essa cena, né? E fica até uma coisa meio estranha, né? Engraçada na nossa cabeça. Então você precisa voltar no tempo e procurar entender como uma casa naquela época era construída em relação ao nível da rua de cima, né? E perceber que essas casas, elas poderiam, o teto delas poderia estar no mesmo nível da rua, né, da continuação da rua de cima. Então, alguém poderia ter vindo pela rua e não necessariamente ter subido, né, colocado uma escada, puxado o cidadão lá por cima, tirar umas telhas, como a gente poderia imaginar, e descido com a pessoa. Então, né, não foi necessariamente dessa forma. Então, daí a importância. Veja o texto, quando fala: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Né? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Então, você tem aqui um texto até simples: o justo florescerá como a palmeira. Ah, tá. Mas como é que é essa palmeira? Será que faz diferença conhecer a palmeira para entender o que o texto está dizendo? Será que faz diferença você conhecer o que é o cedro no Líbano? Né? O que que era o cedro, a importância, o tipo de material, para você ter uma visão melhor em relação ao texto, ao que o autor quer dizer? Eu entendo que sim, faz diferença. E agora, veja um detalhe também importante. Quando você lê um texto como esse, você deve se ater ao sentido principal, ao sentido básico, e não tentar cavar por demasiado o sentido daquilo que ele quer fazer com a comparação. Por exemplo, a palmeira. Aí você fala assim: a palmeira é uma planta com folhas bastante largas, sei, afiadas, e você começa a enxergar coisas aí nas folhas da palmeira e começa a fazer aplicações por conta disso. Sei lá, uma planta que tem 5 folhas, então uma folha quer dizer isso, a outra quer dizer aquilo. Então você foi longe demais na figura que o autor queria dar. O cedro cresce muito, tal, e você começa a tentar ver assim, o justo crescerá, tal, e de repente você fala: o cedro era uma madeira muito cara daqueles dias, então ele quer dizer que haverá prosperidade material, financeira, qualquer coisa nesse sentido. Então é preciso ter muito cuidado ao fazer essas analogias. Outro texto, né? Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Então, até eu vou dar esse texto aqui como lição de casa para vocês fazerem uma pesquisa no esopo, né? O que que era esse negócio aí? Porque você lê em português, está traduzido, está na nossa língua, mas para nós não faz o menor sentido. Purificar-me com esopo. O que que eu faço com esse esopo? É uma planta isso? É um líquido esse negócio? E por quê? Como é que ele era utilizado? Por que que o autor usou essa expressão, né, esopo? Ele não poderia ter usado outra coisa? Não poderia ter usado um pano, né, ou sei lá o quê? Então, por que que ele usou essa figura? Então, isso vai ser a nossa lição de casa. O intérprete deve ter o objetivo de descobrir a ideia principal, né? Ele chama aqui
é um termo latino, tertium comparationis, sem dar muita importância aos detalhes, é aquilo que eu estava falando. Veja, por exemplo, aí uma outra figura de linguagem. Jesus fala, né, lá em Apocalipse, eis que venho como vem o ladrão, ou eis que venho como ladrão. E aí você tem uma mensagem aqui que fica evidente, com base até em outros textos, que o ladrão ele vem sem avisar, né? Ele vem assim numa hora que ninguém está esperando. Então Jesus vai voltar e vai pegar muita gente assim, sem esperá-lo. Mas você tem que parar por aí, porque se você continuar fazendo algum tipo de relação de Jesus com ladrão, fica estranho, né? Foge, vai além do que a intenção do autor propriamente. O outro texto aqui de Romanos serve também como exemplo disso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo está aqui enfatizando a mesma ideia. Ele usa aqui o sinônimo para fortalecer a ideia de que receberemos uma herança. Mas onde é que está o problema no texto? É se você começar a imaginar, como acontece, que para receber a herança seja necessária a morte do pai, né? Então, o pai morre, o filho recebe a herança. Neste caso, não, né? O pai não vai morrer. Então, a figura é apenas em relação à herança. Isso é uma coisa que, de novo, né, a gente deve ressaltar, que não há nenhuma metáfora em relação a Deus que seja perfeita, né? Que encaixe perfeitamente, totalmente, porque tudo que existe que serve para nos dar entendimento é limitado àquilo que efetivamente existe, né? Aquilo que já é por natureza limitado. Com respeito à linguagem figurada que se refere a Deus e à ordem eterna das coisas, o intérprete deve ter em mente que ela geralmente oferece apenas uma expressão muito inadequada da perfeita realidade. Então, Deus é chamado de luz, rocha, fortaleza, torre alta, sol e escudo. Cada uma dessas palavras, cada um desses termos serve para nos dar uma noção, né? Nos trazer à mente uma realidade em relação a Deus, mas nenhuma delas sozinha cumpre esse papel, ou ela é plena, ou menos ainda perfeita. Agora vamos seguir para o estudo sintático. O que é o estudo sintático? Veja, a gente estava falando do estudo léxico ou lexical, que diz respeito ao estudo das palavras soltas. E agora vamos falar acerca do estudo sintático, que é a relação dessas palavras dentro de uma frase, dentro de uma oração. Sintaxe é o estudo do significado transmitido por meio de formas gramaticais e do arranjo das palavras em um texto. A sintaxe é a parte da gramática que analisa e estuda as palavras como elementos constituintes de uma oração ou frase, bem como suas relações de concordância ou subordinação e ordem. Então, eu creio que todos nós temos saudades da época em que fazíamos ali uma análise sintática de uma oração, a professora pedia, né, o que é verbo, o que é substantivo, adjetivo, advérbio, etc, etc. E nós, então, depois passávamos aquela outra análise, sujeito, predicado, objeto direto, indireto. Eu sei que todos nós amávamos fazer isso lá atrás, né? E esse exercício, ele acaba acontecendo quando nós nos debruçamos sobre o texto bíblico. Veja, por exemplo, quando a gente fala acerca do verbo. Quando você está estudando um texto, qualquer que seja ele, a primeira coisa que eu normalmente me atenho, eu me chama a atenção e que eu procuro sublinhar, ressaltar num texto, são os verbos. Eles têm uma força tremenda, porque eles dizem, é a força da ação, é aquilo que o autor está dizendo que ou Deus faz, ou o personagem ali está fazendo, e isto marca o texto. Isso traz, né, isso está no bojo, vamos dizer assim, da lição que a palavra está nos trazendo. Então, você tem aqui, por exemplo, em Gênesis 1:26, os verbos aqui ressaltados. Façamos, um verbo que está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem. E aí você vai procurar entender, né, o que é esse façamos, por que a primeira pessoa do plural é um plural majestático ou é um plural que diz respeito à trindade. São possibilidades, né, que você vai
procurar estudar. O texto começa, né? E disse Deus. Então, quem é que está falando? Quem disse? Então, esse é um exercício importante. Parece simples ou às vezes simplório, mas não é. Quando você está estudando um texto, comece observando os verbos, né, onde há ação. Então, quem disse, disse o quê? Aqui Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine, domine quem? Ele, né? O homem vai dominar. E aí você vai, no caso aqui desse texto, por exemplo, você vai se debruçar sobre o sentido desse domínio. Como é que é esse domínio que Deus está dando ao homem? Que tipo de domínio é esse? Vamos estudar esse verbo no original para entender o que o autor queria dizer por domine. É um domínio ditatorial? É um domínio que dá direito ao homem destruir todas as coisas? O que ele quer dizer por domínio? Por que o autor, ou o intérprete, ou o tradutor escolheu a palavra domine? Porque talvez pudesse utilizar controle, né? Controle ele, né? Os peixes do mar e tal. Por que domine foi a palavra mais próxima que o autor encontrou para traduzir a palavra original? Então, isso vai ser de grande importância. E qualquer mudança, qualquer nuance de mudança, altera totalmente o texto. Muitas vezes você tem uma alteração total do sentido do texto. Então, é muito importante. Efésios 1:4, como também nos elegeu. Então, veja aqui o verbo como trazendo a noção, a ação de que Deus fez uma escolha, ele elegeu antes da fundação do mundo. Você tem aqui a marca do tempo, mas você começa vendo que alguém elegeu alguém, né? Um sujeito elegeu um objeto direto. Então, quem foi que elegeu e elegeu quem? Esse nele, esse nos, né? É quem, representa quem exatamente? Todas as pessoas do universo, algumas pessoas, claro, você terá que fazer um estudo mais amplo. Mas veja a importância do elegeu. Antes da fundação do mundo, para sermos, né, para aí também o verbo sermos, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, veja, se você apenas destacar os verbos aqui, você já tem um estudo pronto. Quem elegeu, a quem, né, ou quem foram os eleitos, e para ser o quê? Né? Para ser o quê? Sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você tem aqui já um sermão. Substantivo. Bom, o que falar do substantivo, né? Preenche ali toda a informação, a carne, né, do texto está nos substantivos. Então, por exemplo, Gálatas 3,16, promessas foram feitas a Abraão, promessas, Abraão, depois você tem escritura, depois você tem os descendentes. Então, eu creio que um bom exercício é você grifar isto na sua Bíblia, no texto. Isso ajuda muito a que os seus olhos foquem naquilo que é mais importante no texto, naquilo que o texto quer destacar. Eu faço muito isso, claro, eu utilizo uma Bíblia digital, então eu fico riscando ela o tempo todo, você pode fazer isso no papel, mas é um exercício muito importante e é um exercício sintático. Adjetivo, Marcos, bom, adjetivo todos nós sabemos, né? A função dele é dar qualidade a alguma coisa. No Marcos 10:17, quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele, ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E esse bom aqui, a gente sabe, tem um sentido muito específico, tanto na visão de quem perguntava, ou seja, desse homem que perguntou para Jesus, e na resposta que Jesus dá, porque havia uma compreensão dele do que era bom. Então, veja, só esse bom aqui já dá também um estudo, só esse adjetivo tem uma importância tremenda aí no texto. O advérbio, ele altera o sentido, seja do próprio adjetivo ou de um verbo, né? Ou modo, né? Ele muda a, o sentido das palavras. Veja aqui, por exemplo, e Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Então, esse muito alterou o sentido do bom, dando ele uma outra qualidade.
né, aumentando essa qualidade ao nível superior. E foram citar de manhã o sexto dia. Canta alegremente. Você tem aqui um advérbio de modo, da forma como, no caso aqui, a estéreo, né, cantava. Alegremente. Que não deste à luz, o não advérbio de negação. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Então, existem textos que o advérbio de negação, o não, por exemplo, ficam bem ressaltados. Basta lembrar do Decálogo, né? Você tem lá vários nãos, né? Não, não, não. Dá para fazer um estudo só nisso, né? Pensando aí na importância desse não, Deus nos dando nãos, né? Por que que Deus nos dá nãos? Então, só aí a gente pode explorar bastante no texto, e isso faz, evidentemente, toda a diferença. Preposições também, as preposições, temos aqui o Gênesis 3,19, do suor do teu rosto, né? O do é o de, né? Preposição de, mais o, preposição que faz aí a ligação, né? Do suor do rosto, o suor com o rosto. Comerás o teu pão até que tornes a terra. Então você tem aqui outra preposição que dá noção de tempo. Pois dela foste tirado, né? De mais ela, porque és pó e ao pó tornarás. Então, a preposição ela também tem uma importância tremenda. Ela mostra também movimento, né, de um lugar para o outro. Veja que do suor do teu rosto, da onde vem esse suor, né, até que, mostrando o tempo, dela fosse tirado, de onde vem, né, a procedência, e ao pó tornarás, né, para onde você irá. Então, você vê aqui movimentos aqui com as preposições. Filipenses 2,10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, o que a gente está fazendo aqui é um exercício na língua portuguesa, com traduções já existentes. Algo que é importante nesse trabalho de interpretação gramatical, que é a comparação entre as versões, entre as traduções da Bíblia. Isso é muito importante, porque lá a gente vê, nessas traduções, nas versões diferentes, mudanças, claro, nuances, diferenças entre elas, e que foram escolhas dos autores, por alguma razão, por algum motivo. E nessas escolhas, nós vamos ver que certas preposições, por exemplo, permanecem igual em todas, e há uma razão de ser, é porque no texto original essas preposições estão lá ou estão ressaltadas. Entenda que, uma coisa importante que eu vou dizer aqui, existem palavras que estão na tradução, mas que necessariamente podem não estar no texto original. De novo, né? Existem palavras que estão na tradução, mas que podem não estar no texto original, mas foram colocadas na tradução para dar sentido, porque sem elas talvez não tivesse sentido, ou fosse muito difícil para o leitor entender do que se tratava. Vou dar um exemplo. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, o texto começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, essa expressão inicial, ele vos deu vida, não consta do texto, não está lá. O texto começa, ele vos deu vida, e o texto começa, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e aí ele continua. Só embaixo é que o texto original vai dizer, ele vos deu vida. Mas para que pudesse haver sentido na frase, então foi colocada essa expressão, ele vos deu vida. Então, da mesma forma, isso pode acontecer com preposições, com conjunções, às vezes, para que o texto possa ter um sentido, assim, possa ter uma leitura corrente ali. Então, é interessante você fazer essa comparação. Bom, conjunção. A conjunção é muito importante. A conjunção, ela faz ligação de termos e de períodos também. Quando um texto começa com a expressão, com a conjunção pois, como está aqui em Deuteronômio 4:31,
pois o Senhor vosso Deus, isso já está chamando para um texto anterior. Você não pode começar uma leitura com pois, né? Pois isso, aquilo, é porque existe uma ligação com uma relação, né, com o texto anterior. Ele está ou concluindo, ou está mostrando a causa, né, uma conjunção causal, conclusiva, ele está mostrando que há uma relação com o pensamento anterior. Então você deve entender o pensamento anterior para entender depois, né, o porquê desse pois, ou a sequência do texto. Então veja aqui, eu coloquei aqui algumas conjunções, o e, por exemplo, né? Pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso e não vos desamparará. Porque para nós, a gente gasta tempo assim, olhando para esse e, não vos desamparará. É porque cada palavra que foi escrita na palavra de Deus, palavras originais, escritas pelos autores originais, cada uma delas foi inspirada por Deus. Cada uma delas está lá por uma razão. Deus quis que elas fossem registradas. Então, é por isso que para nós cada palavra é um alimento e ela precisa ser entendida o porquê que ela está lá. Por que que Deus não simplesmente disse aqui, pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso. Ok, mas ele quis acrescentar e não vos desamparará. Então, aí a importância do termo que a gente deve descobrir e aplicar na nossa vida. Nem vos destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou a vossos pais. Então, o e nem são conjunções. E em Salmos 37, 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas aí você tem uma conjunção adversativa, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Para fazer aqui o contraparte, para mostrar a realidade contrária, né? Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Bom, eu vou terminar com essas algumas outras figuras de linguagem que, na verdade, fazem parte de uma visão um pouco maior, não são apenas referentes a palavras, mas a sentidos. Quando você, por exemplo, lê. Oh, peraí, perdão. Quando você lê aqui, por exemplo, o texto falando sobre e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, como já é uma símile. Você está comparando com dando ali uma ilustração que não será o fato concreto, né? Ninguém vai ser despedaçado como um vaso de oleiro, mas a ideia é que haverá uma grande destruição. O eufemismo consiste em substituir uma palavra que expressa com mais exatidão o que se queria dizer por outra menos ofensiva. Então, por exemplo, a bem conhecida com essas palavras, adormeceu. Atos 7:60. A litote afirma algo pela negação do oposto. Assim o salmista canta: coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Temos também a ironia, que contém censura ou escárnio disfarçado de louvor ou elogio, né? Então, a ironia também está presente na Bíblia, né? A gente tem textos de ironia. Eu lembro, por exemplo, daquele texto do profeta Eliseu, né? Com relação aos Baalins, aos adoradores de Baal. Então, a gente tem ali bastante ironia. A hipérbole, que é o exagero retórico, né? A ideia do autor em exagerar uma realidade. Então, tudo isso está contido, está presente no texto da palavra de Deus. E é isso, meus irmãos. Eu vou parar por aqui. Semana que vem, o que nós vamos fazer é tentarmos falar um pouquinho acerca de recursos, os recursos para estudo de um texto. Eu vou procurar mostrar um pouquinho também o recurso que eu utilizo aqui, que é o Logos, mostrar um pouco como funciona estudar um texto da Bíblia. E é isso. E eu queria que então vocês fizessem, eu vou colocar, daqui a pouco eu vou mandar aí o link para vocês, que é descobrir o que é o esopo. Façam um estudo
desse termo e como ele era utilizado, e como é que funcionava isso. E procure, é o que eu vou pedir para vocês, procure entender como isso pode se aplicar a nós, tá bom? Então faça, esse é um pequeno estudo aí sobre o ISOP, tá bom? Ok, queridos. Espero que a gente possa ter aprendido alguma coisa. Vamos fazer uma oração para finalizarmos. Vou pedir então para a irmã Rosenda, por gentileza. Pai querido, mais uma vez aqui, felizes, gratos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, pelas revelações que o Senhor nos dá através da tua palavra, através do teu servo, pastor Paulo, dos professores dessa aula. Senhor Deus, o Senhor tem sido tão generoso conosco no aprendizado, no ouvir da tua palavra, Senhor. Muito obrigada por essa bênção, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor tem nos mostrado o caminho onde andar, o Senhor tem nos iluminado, Senhor, no estudo da tua palavra. Muito obrigada porque a tua palavra não muda, o Senhor é um Deus que não muda, em quem podemos confiar, e que, uma vez aprendendo, Senhor, ainda que não a totalidade sobre ti, nós nos sentimos tão abençoados, tão enriquecidos, tão próximos de ti, e essa sensação é maravilhosa, Senhor. Muito obrigada pelo Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nós te agradecemos, ainda que não merecendo cada bênção que o Senhor tem nos dado, mas confiando, Senhor, no sangue de Jesus que nos remiu, nos redimiu e nos trouxe para junto de Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.